Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre os sinais de uma função polinomial do primeiro grau. Apesar do nome ser um pouquinho diferente, estudar os sinais de uma função é exatamente a mesma coisa que estudar o crescimento e decrescimento da função. E nós já estudamos isso. Quando nós começamos a estudar sobre funções, nós já estudamos quando uma função é crescente e quando uma função é decrescente. Se você não assistiu esse vídeo, volta lá nos vídeos anteriores e assiste. Eu vou tentar colocar ele no final do vídeo também. Agora, se você lembrar bem, os sinais de uma função polinomial de primeiro grau são os sinais daquela função que é daquele formato f de x igual a ax mais b. E é nisso que essa matéria vai ficar um pouquinho diferente daquela aula sobre crescimento e decrescimento de funções. Naquela aula eu falei sobre qualquer tipo de função, inclusive eu usei gráficos que tinham curvas, e agora nós estamos falando apenas sobre a função de primeiro grau. Dado uma função polinomial do primeiro grau f, tal que f de x é igual a ax mais b, lembra, esse é o formato de uma função de primeiro grau. Quais são as regras para que essa função seja de primeiro grau? A precisa ser diferente de zero, porque se A for igual a zero, vai zerar o x. A e B são números reais, tá bom? Então, nós sabemos que o gráfico dessa função é uma reta. E essa reta, ela corta o eixo x e ela não pode ser paralela aos eixos, nem o eixo x, nem o eixo y. Claro, o eixo y nem tem como. Mas se ela fosse paralela ao eixo x, se ela não encostasse no eixo x em nenhum lugar, isso queria dizer que o A aqui é zero, tá bom? E nesse caso eu estou definindo que o A é diferente de zero. Então, uma função, um gráfico de uma função de primeiro grau é assim, uma reta, essa reta pode ser para esse lado ou para esse lado. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar quando essa função tem sinal, em que parte dessa função os sinais são positivos e em que parte os sinais são negativos. Então, olha só, sempre que você vê um gráfico desse jeito assim, com essa inclinação aqui, isso quer dizer que essa função, ela é uma função crescente e que A é um número maior do que zero. Isso também eu já falei para vocês. Quando A, esse valor que acompanha o x, é maior do que zero, essa função ela é crescente. E aí, marcando um pontinho aqui, que é o ponto f de x igual a zero, é o zero da minha função, eu vou poder ver exatamente para que valores essa função cresce e para que valores essa função decresce. Nesse caso aqui, eu fiz o quê? Esse pontinho aqui é o x0, então eu sei que f de x0 é igual a zero. Ou seja, x0, gente, é o zero da minha f. Tá bom? Esse pontinho aqui é o zero da f. Como que eu encontrei esse ponto? Eu tirei esse f de x daqui e botei ax mais b igual a zero, tá bom? Esse é o meu f de x igual a zero. Nesse caso, quando A é um número positivo, maior do que zero, eu sei que todo mundo aqui, desse lado, é um número positivo. Essa função, ela cresce para cá. E essa função, ela decresce para cá, tá bom? Então, acima do eixo positivo, do eixo x, ela cresce, e abaixo do eixo x, ela decresce. Agora, vamos ver quando essa função é decrescente, o que acontece. Nesse caso, quando o gráfico está desse jeito, eu sei que A é menor do que zero e F é decrescente. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para vocês verem isso aqui melhor, tá bom? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa função, ela cresce para cá, tá bom? Nesse pontinho aqui, ó, tá vendo que ela cresce no lado oposto da outra. E ela decresce para cá, tudo bem? Eu sei que vocês têm alguma dificuldade de entender quando eu tô falando só de letras. Por isso eu preparei alguns exemplos numéricos para vocês verem melhor, tá bom? Esse gráfico aqui, o gráfico que não tem o eixo Y, que só tem uma linha que é representada pelo eixo X, esse gráfico é chamado de gráfico simplificado. A gente usa esse gráfico quando a nossa única intenção é estudar o sinal da função. Quando a gente não quer saber exatamente como fica o gráfico da função. A gente só quer mesmo estudar o sinal. Aí a gente pode usar esse gráfico simplificado. Aqui eu usei o gráfico normal para vocês visualizarem como vai ficar a função, tá bom? Por exemplo, f de x é igual a 2x menos 4. Primeiro passo.
eu tenho que encontrar o meu zero, tá? Eu tenho que encontrar o zero da minha função. Ou seja, eu vou pegar 2x menos 4 igual a zero, tá? 2x igual a 4, x igual a 4 sobre 2, x igual a 2. Quando x for 2, f de x vai dar zero. Vamos testar? Ó, se x aqui fosse 2, ia ficar 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Então, eu vou marcar o ponto 2 aqui no meu gráfico. Ó, esse ponto aqui é o ponto 2. Considerando que a é maior do que zero, eu sei que essa função ela é crescente. Ó, esse aqui é o meu a. Ele é maior do que zero. Mas para vocês não ficarem com a impressão de que isso foi uma adivinhação, eu vou fazer alguns exemplos, vou substituir alguns valores de x para você perceber que isso é verdade, tá? Que ela, a partir do 2 cresce e abaixo do 2 decresce. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer aquele quadrinho que eu ensinei para vocês como é que faz na aula passada. E vou chutar alguns valores para x, tá? Então, vamos supor que x igual a 1. Se x igual a 1, quanto vai ficar f de x? 2 vezes 1, 2. 2 menos 4, menos 2. Então, ora, se x for igual a 1, f de x vai ficar igual a menos 2. Tá vendo? Legal. Se x for igual a 0... Não, 0 não, que vai ficar um gráfico muito grande para cá. Se x for igual a 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2. Opa, f de x igual a 2. Então, ó, x igual a 3. F de x igual a 2. Aí eu tenho esse pontinho aqui. Tá vendo? Então, ó, eu já tenho 3 pontos aqui, já é o suficiente para eu traçar o meu gráfico. Só eu tô sem a régua aqui na mão, não vai ficar uma reta legal, mas está reta. Então, percebam, quanto maior o valor de x, maior o valor de y, tá vendo? Se x fosse igual a... Botei 1, 3, 2, eu já sei que dá 0. Se x fosse igual a 2 vezes menos 1, por exemplo. Vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 4, menos 6. Ou seja, eu diminuí o valor de x, o valor de y também diminuiu. Então, é isso que uma função crescente faz. Quando você aumenta o valor de x, o valor de y aumenta, ó. Aumentei, o valor de y aumentou. Quando você diminui o valor de x, o valor de y também diminui. Para x igual a menos 1, y igual a menos 6. Não vou desenhar não, tá, gente? Vai ficar um pontinho aqui embaixo, tá bom? Então, você pode perceber que essa função, ela é crescente, ó. Para cá, ela está crescendo e para cá, ela está decrescendo. Todos os valores daqui para cá, ela cresce. Todos os valores abaixo de 2, ela decresce, tá bom? Eu não precisaria fazer aqui, tá? Bastava eu encontrar o valor e me lembrar que, já que A é maior do que 0, a função cresce, tá bom? Eu só fiz para vocês perceberem. Agora, vamos fazer... São os mesmos números, mas os sinais estão trocados. Observa, A é igual a menos 2. Então, é menor do que 0. Se A é menor do que 0, eu já sei que essa função é assim, ó. Ela é decrescente. Vamos encontrar primeiro o meu f de x igual a 0, que é o meu zero da minha função, tá bom? Então, eu vou fazer menos 2x mais 4 igual a 0, menos 2x igual a menos 4, x igual a menos 4 sobre menos 2, x igual a 2. Mesmo resultado, viu? X é igual a 2. Só que nesse caso eu sei que ela é decrescente. Ela vai ficar assim, ó. Professora, será mesmo? Deu o mesmo resultado, tá? Vamos fazer uns testes. Se x fosse igual a 0,
2 vezes 0, 0, mais 4, ó. Vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz na outra. X, Y. Se x fosse igual a 0, 2 vezes 0, 0, mais 4, 4. Y ia ficar igual a 4. Y ia ficar uma coisa aqui. Vamos supor que aqui seja o 4, porque eu fiz o gráfico antes de fazer os pontos. Se x fosse igual a 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2. Então, se x fosse igual a 1, y ia ser igual a 2. Então, tá vendo? Quanto mais eu aumento o valor de x, mais o valor de y diminui. Isso porque tem um menos aqui. Então, se x fosse 300, ia ficar menos 2 vezes 300, menos 600. Ia ficar um troço gigante para cá, tá bom? F de x ia ficar gigante. Então, toda vez que eu tenho esse menos aqui, essa função ela é decrescente. E você pode perceber que o gráfico dela é assim. A gente chama esse gráfico de essa reta de reta descendente, enquanto essa reta aqui é a reta ascendente, tá bom? Beleza, fiz aqui um roteirinho só para vocês estudarem os sinais de uma função, tá? É exatamente o que eu fiz ali, mas eu escrevi o passo a passo. Primeiro passo, determinar o zero da função. F é igual a ax mais b igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ax mais b igualar a zero. Aí eu vou resolver ax igual a menos b. X igual a menos b sobre a. Finge que isso aqui são números, tá? É exatamente assim que eu fiz nesses casos aqui, tá bom? Como aqui eu estou usando o modelo geral, eu achei o modelo geral da resposta. Mas isso aqui você não precisa decorar, não. É só resolver a equação. Segundo passo, verificar o sinal do coeficiente a. E desenhar o gráfico simplificado de f, marcando o zero da função e onde ela cresce ou decresce. Ou seja, eu pego o exemplo, faço o meu zero, encontrei o zero da função. Nesse caso aqui, eu sei que a é maior do que zero, foi o que eu analisei. Se eu sei que a é maior do que zero, eu sei que a função cresce para cá e decresce para cá. Então, todos os valores de menos infinito até o meu x0, essa parte é a parte onde a função decresce. E a partir do meu x0 até mais infinito, ela vai crescer, tá bom? Então, nesse caso aqui, é o contrário desse. Nesse caso, eu vou marcar o meu x0, tá bom? Quando eu marcar o ponto onde a função zera, quando essa função ela tem a menor do que zero, eu sei que desse lado aqui ela é positiva e desse lado aqui ela é negativa. Professora, mas eu não vou me confundir onde que ela é positiva, onde ela é negativa. Sempre eu vou precisar fazer quadrinho, testar. Se você não conseguir decorar a regrinha, decore isso aqui, ó. Todas as vezes que você tem pontos acima do eixo x, essa função f de x ela é maior do que zero, tá? Ou seja, o eixo x está aqui. Os pontos acima é onde a função ela é crescente, tá? E os pontos abaixo, f de x é menor do que zero, ou seja, os pontos que estão abaixo do eixo x são os pontos onde a função é decrescente. E dessa maneira é mais fácil de decorar, tá bom? Então, pessoal, alguns exemplos numéricos para a gente ver como é que vai trabalhar o estudo do sinal das funções de primeiro grau. Estude os sinais das funções abaixo. Primeira função, f de x igual a menos 3x mais 2. Então, o que eu vou fazer? O primeiro passo, encontrar o f de x igual a zero, tá bom? Como? Menos 3x mais 2 igual a zero. Aí eu vou desenvolver aqui essa função. Menos 3x igual a menos 2, x igual a menos 2 sobre menos 3, x igual a 2/3, tá bom? Aí eu vou fazer o segundo passo. Qual é o segundo passo? Traçar o gráfico simplificado da minha função, marcar um ponto, marcar o ponto que eu encontrei, e aí observar, se a é maior do que zero, ela é decrescente. Se a é menor do que zero, ela é crescente. Nesse caso, a é menos 3. Então, a é menor do que zero. Então, se a é menor do que zero, eu já sei que o meu gráfico vai ficar assim.
tá? Aqui ela é mais, aqui ela é menos. Pronto, assim que eu estou estudando o sinal dessa função. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer sobre essa função que f de x é maior do que zero se x for menor do que 2/3. Todas as vezes que x for menor do que 2/3, a função é positiva. Então, se a minha pergunta for só estudar o sinal da minha função, eu faço o primeiro passo, encontro o zero da função. O segundo passo é fazer o gráfico simplificado, analisar se A é positivo ou negativo e fazer esse gráfico aqui. E depois, como resolução, eu explico quando que essa função é maior do que zero. Claro que no enunciado pode estar escrito, indique em que pontos a função é menor do que zero. E você indicaria que ela é menor do que zero se x fosse menor, se x fosse maior, desculpa, do que 2/3. Acabei falando, repetindo o que está aqui. Tá bom, pessoal? Depende do enunciado. Quando é só estudar o sinal, basta você fazer isso e indicar quando que ela é maior do que zero. Agora, se além de estudar o sinal e te perguntar especificamente quando que ela é menor ou quando ela é igual, aí você vai analisar a sua resposta, tá bom? Vou fazer mais um exemplo. F de x igual a 3x mais 3. Primeiro passo, encontro f de x igual a zero. Como? 3x mais 3 é igual a zero. 3x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 3, x igual a menos 1. Aí, aqui eu vou marcar um ponto e vou dar o nome dele de menos 1. Ora, agora eu vou fazer o meu segundo passo. O meu segundo passo é, verifico se o A é positivo. A é maior do que zero. Então, eu já sei que o gráfico dessa função vai ser assim, ó. Aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Então, a minha resposta vai ser f de x é maior do que zero se x for maior do que menos 1. Então, nós vimos que essa primeira função ela é decrescente, a segunda função ela é crescente, porque A é maior do que zero, e a terceira função eu já posso perceber de cara que ela é decrescente, tá bom? Mas vamos no nosso passo a passo para estudar o sinal dessa função. Primeiro passo, eu preciso encontrar o meu f de x igual a zero. Como? F de x igual a zero equivale que menos 2x mais 8 é igual a zero. Menos 2x vai ser igual a menos 8. X igual a menos 8 dividido por menos 2. X igual a 8 dividido por 2. 4 menos com menos mais. Então, essa função ela é decrescente. E o ponto que zera essa função é o ponto x igual a 4. Eu vou dar o nome dele de 4 aqui. E eu já sei que o meu gráfico é assim, tá? E aqui ele é positivo, aqui ele é negativo. Se a pergunta é só estudar, eu vou dizer que f de x é maior do que zero se x for maior do que 4, tá bom? Fazer mais um exemplo, tá, pessoal? Um pouquinho diferente esse. Seja f uma função de R em R, tal que f de x igual a k menos 1 vezes x mais 3k. Determine k de modo que f seja crescente. Pessoal, eu não estou interessada em analisar o sinal dessa função. Eu estou afirmando que eu quero que a função seja crescente. Para ela ser crescente, A precisa ser maior do que zero. Mas quem é A? A é k menos 1. Então, o que eu vou fazer? K menos 1 maior do que zero. Essa é uma das questões mais fáceis. K é maior do que 1. Então, essa função ela é crescente todas as vezes que K for maior do que 1. E acabou. Essa é a resposta, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Não é um conteúdo difícil, pelo contrário, é um conteúdo bem mais simples até do que outros que vocês já estudaram. Vocês sabem que se vocês estiverem com dúvida, podem me chamar, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos a todos.